Olá, turma do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo de ciências. Estamos na semana 17 e nessa semana nós vamos aprender um pouquinho sobre reciclagem. Creio que todos vocês já ouviram falar sobre reciclagem, conhecem um pouco sobre esse processo, não é? Então, o que é reciclagem? A reciclagem nada mais é do que o processo de reaproveitamento de materiais descartados. Materiais que geralmente nós descartamos no lixo. O grande objetivo desse processo é reintroduzir esses materiais na cadeia produtiva, ou seja, na produção de outros produtos, para que assim eles possam gerar valor, gerar renda e também para que eles possam ser reutilizados. E com isso, nós reduzimos a produção de lixo, uma vez que esses materiais não serão descartados com lixo comum. E isso vai fazer com que a preservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das pessoas seja cada vez maior. Nós sabemos que muitos materiais que são recicláveis, que podem ser reciclados, que quando são destinados de maneira incorreta, ou seja, são destinados junto com o lixo comum, esses materiais eles levam milhares de anos para decompor. Por exemplo, uma garrafa PET leva até 500 anos para se decompor. Então, esses materiais, quando eles são reciclados, eles são transformados em outros materiais. Isso vai gerar valor, vai gerar renda para quem trabalha com materiais recicláveis e também vai retirar esse material do meio ambiente, evitando assim a contaminação ainda mais do nosso meio ambiente. A reciclagem, para que ela aconteça, é preciso que esses materiais descartados eles sejam separados através do processo que nós chamamos de coleta seletiva. A separação, ela consiste em separar cada material de acordo com suas características. Por isso, hoje, existe um padrão de cores, em lixeiras, por exemplo, que identifica o destino correto para cada material. Por exemplo, as lixeiras de cor azul é para onde deve ser descartado o papel, vermelha, o plástico, verde, vidro, amarelo, metal, marrom, o lixo orgânico. O que é lixo orgânico? Resto de alimentos, resto de comida, casca de alimentos, entenderam? E a lixeira cinza são aqueles materiais não recicláveis, como por exemplo, cartuchos de impressora, toner de impressora, pilhas e baterias, tá? Então, esse é o primeiro passo da reciclagem. É o quê? É separar o lixo de maneira correta, ou seja, separar o lixo de acordo com suas características, para que cada lixo seja levado para o local apropriado para que seja reciclado. Por quê? Porque a reciclagem do papel não é igual à reciclagem do vidro. O lixo orgânico não é reciclável, O lixo tóxico também é a mesma coisa. Então, separando os materiais, os resíduos de maneira correta, assim a reciclagem ela vai acontecer de acordo com a característica de cada material. Esse processo de separação dos materiais é o que nós chamamos de coleta seletiva. Então, nós vamos selecionar cada material de acordo com as suas propriedades. Tá? E esse processo de coleta seletiva, ele pode começar ele deve começar na nossa casa, Ou seja, quando formos descartar nosso lixo, o ideal é que a gente separe as garrafas PET, as latinhas e os vidros do restante do nosso lixo, do restante do lixo da cozinha, do lixo do banheiro, por exemplo. E colocar na lixeira, mesmo que no nosso local onde moramos não tenha a coleta seletiva, é importante fazer esse trabalho. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que trabalham recolhendo esses materiais. E quando a gente faz isso facilita inclusive o trabalho deles, porque eles já vão passar e já vão recolher aquele material reciclável. E ali ele leva esse material para as oficinas onde ocorre a reciclagem. Então, a reciclagem, gente, a coleta seletiva, melhor dizendo, ela começa na nossa casa. É uma atitude que a gente deve ter diariamente. E a coleta seletiva, ela tem vários objetivos. O primeiro objetivo, gente, educação ambiental. Educar as pessoas que nem tudo, deve ser jogado no lixo. Muitas coisas que nós jogamos no lixo, elas podem ser reaproveitadas.
né? E isso vai fazer com que a gente reduza o consumo de materiais e recicle também. A reciclagem ajuda na economia de água e de energia, evita a proliferação de doenças. Por exemplo, uma garrafa PET ou a garrafa de vidro exposta no meio ambiente, quando chove, ela enche de água, ela vira criadora para o mosquito da dengue, por exemplo, né? Então também evita a proliferação de doenças. Agora, nem todo lixo é reciclável. Por isso que a coleta seletiva é tão importante para a reciclagem funcionar. Existe o lixo orgânico, que é esse lixo que é proveniente de restos de alimentos. Ele também pode ser reaproveitado, né? Nós podemos fazer, por exemplo, a compostagem desse lixo, que é um processo onde a gente transforma esse lixo em adubo orgânico, né? Outros tipos de lixo, que nós chamamos de lixo seco, como é o caso do papel, ele também pode ser reaproveitado ou reutilizado na nossa casa, por exemplo, com artesanato, né? O óleo de cozinha pode virar sabão, não precisa de ir pro ralo da nossa pia, porque do ralo ele vai para o solo ou vai para algum rio. Então ele pode virar o sabão, né? E nós temos também o lixo tóxico, né? Que é aquele lixo que ele não é reciclável. Então ele é um lixo que geralmente a gente devolve ele quando existe algum local apropriado para isso. Como, por exemplo, pilhas e baterias usadas. Muitos locais hoje em dia têm coletores de pilhas e baterias, né? Pra gente descartar lá dentro daquele recipiente. E o mesmo acontece, por exemplo, com a embalagem de inseticidas, de agrotóxicos, tá? Os cartuchos de computador, os cartuchos de impressoras, computadores, né? Eletrônicos em geral, também são chamados lixos tóxicos, né? Que possuem substâncias que, se descartados diretamente no ambiente, pode contaminar principalmente o solo. Então esse lixo também tem que ser destinado de maneira correta. Não é reciclável, mas tem que ter uma destinação correta. Então a reciclagem, né, quem trabalha com reciclagem, né, além de gerar renda para ele, né, ele também está fazendo um grande favor para o meio ambiente, porque ele está recolhendo do meio ambiente materiais que podem ser extremamente prejudicial ao meio ambiente. E a gente sabe que o que é prejudicial ao meio ambiente é prejudicial para a gente, porque nós dependemos dele, correto? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, mas se por acaso ainda ficarem com dúvida, é só me chamar lá no grupo do WhatsApp no nosso horário de atendimento, tá bom? Um grande abraço e até a próxima semana.